Está convidando você para abrir a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 12, ou melhor, capítulo 5, no verso 21. Marcos 5, 21. Eu quero estar trabalhando com você hoje um estudo, onde nós vamos estar fazendo uma análise profética aqui a respeito de uma passagem super conhecida. Nós vamos estar vendo aqui a passagem que é conhecida como a passagem da mulher do fluxo de sangue, mas que na verdade essa é a passagem do encontro de Jesus com Jairo. E você vai entender o porquê. E por mais que no começo possa parecer que a gente vai chover um pouco no molhado aqui, no final nós vamos estar trazendo alguns confrontamentos aqui com relação às nossas verdades, com o nosso cristianismo dos dias atuais e aquilo que a gente vai entender aqui nessa palavra. Então Marcos no capítulo 5, a partir do verso 21 fala assim: E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: Minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: Se eu puder ao menos tocar em suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: Quem tocou o meu manto? Eu vou lá para o verso 33. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: Tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: Não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhe questionou: Por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita koum, que significa filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente
para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que haviam presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Então eu quero estar fazendo uma abordagem tipológica aqui a respeito dessa passagem, que tem algumas coisas que elas são bem escancaradas aqui, não precisa nem você entender muito para você perceber do que está se tratando. Você percebe que ao tempo em que uma mulher velha, ela começou a sofrer, né? Há 12 anos estava nascendo uma jovenzinha nessa mesma época. Então, ao tempo em que aquela mulher, ela começou a sentir ali a sua hemorragia, estava nascendo a filha do Jairo. E o 12 em si, não tem como a gente não falar a respeito de 12 aqui, porque você vai perceber que ele fala o tempo todo a respeito dos 12 anos que a mulher vem sofrendo, 12 anos da filha de Jairo. E o 12 ele fala muito a respeito de completude, né? Ele fala a respeito de uma dispensação. E em outras palavras, o que mais está sendo trabalhado nessa passagem é a respeito da dispensação da graça e a dispensação da lei. Então é por isso que você vai perceber que existe esse confronto de gerações aqui. Então quando a menina nasce, a hemorragia dessa mulher começa. E nós vamos tratar a respeito praticamente de 4 personagens. O primeiro é o próprio Jesus, como um representante da graça. O segundo é Jairo, como um representante da lei, porque ele era um líder ali da sinagoga. A terceira vai ser a mulher do fluxo de sangue. E a quarta vai ser a menina, que é a filha de Jairo. Então essa mulher, a mulher velha, e é sempre importante a gente ter essas noções de algumas coisas que elas se repetem na palavra. Toda vez que a Bíblia fala a respeito da mulher, ela está falando a respeito dessa noiva de Cristo, ou da igreja em si. Então nós percebemos aqui esse embate entre uma igreja antiga e uma igreja nova, porque essa passagem ela fala a respeito de 2 mulheres, uma mulher jovem e uma mulher velha. E a mulher velha, ela tem uma questão de sangue na carne, que fala a respeito de sacrifícios na base de sangue. E por um lado, nós temos aí as 12 tribos de Israel, né, do lado da mulher antiga, representando aí os seus sacrifícios através de sangue. E pelo outro lado, nós temos a menina, que é uma representação dessa nova igreja, que ela aparece ali juntamente com a graça de Cristo. Juntamente com Cristo vem, ao invés das 12 tribos, agora vem os 12 discípulos. E da mesma forma que na adoração dessa antiga aliança, a gente tinha a questão do sangue na carne, agora a gente tem a adoração no Espírito, tá? Então é a respeito disso que nós vamos estar falando no decorrer dessa passagem aqui, de uma forma, é claro, muito breve e sucinta. E uma das coisas que mais me chama a atenção, e que eu gostaria que você prestasse também muita atenção nisso daqui, é a questão do Jairo. Porque o Jairo é uma representação da lei ali. E muitas das vezes a gente não faz tanto mérito a quem ele é de verdade. Porque se nós formos entender de uma forma histórica quem o Jairo era, ele não era simplesmente o líder da sinagoga que ele comandava ali, regionalmente falando. A sinagoga que o Jairo comandava, ela era responsável por 700 outras sinagogas. Então, em outras palavras, ele era um líder proeminente e extremamente conhecido. Então, tudo aquilo que ele estava fazendo, se você se lembrar que Jesus, ele era uma pessoa que ele estava indo contra o sistema, que os líderes religiosos buscavam uma forma de matá-lo. Você pensar que quando Jesus ele desce do barco ali, o Jairo já está ali chorando que nem uma criança, desesperado nos pés dele, tratando ele como se ele fosse um senhor e que ele não fosse ninguém. Isso estava colocando em risco tudo aquilo que o Jairo construiu a vida inteira. Porque se ele era uma referência para a religião dele, é como se ele estivesse jogando tudo fora, botando tudo a perder, porque ele precisava de algo que só Jesus poderia dar para ele. E você percebe que durante toda essa dor que move Jairo a buscar a salvação,
existe um grande diferencial. Porque se você olhar para o sistema judaico, ele, movido pela lei, ele traz essa mentalidade da qual eu preciso me santificar. Eu preciso ser bom o bastante. Eu preciso ter uma justiça própria. E no final das contas é como se eu caísse de novo lá no pecado de Adão e Eva, quando eles costuram roupas ali para tentar resolver seu próprio problema. Então é por isso que até hoje, em muitas passagens, quando você vê uma figueira que não dá fruto, é uma representação do próprio povo judeu. Porque era um povo que por fora, eles tinham todo o que, de que era, de que fazia, de que eles estavam de acordo. Só que por dentro, conforme o próprio Jesus fala, eles eram como sepulcros caiados. Ou seja, por fora está tudo limpinho, tudo lindo, purificação extrema, santidade, que eles nem tocavam no chão para andar. Só que quem sabia da intimidade, de como era a vida dessas pessoas na intimidade, sabia-se que não era nada disso. E fora essa questão pessoal, individual de cada líder, ainda existe essa questão da religião corrompida pelo sistema, né? Todo mundo conhecedor de que Jesus ele precisou ir lá e jogar as bancas dos cambistas, tudo, e desmontar todo aquele sistema de mercado que estava sendo construído dentro do templo. Porque virou uma bagunça. Em outras palavras, aquilo não é que o sacrifício ele não funcionava mais, é que aquilo que Isaías já falava anteriormente, antes de Jesus vir, era uma coisa que agora estava sendo confrontada. Porque Isaías falava assim: vocês me adoram com a sua boca, mas o coração de vocês está longe daqui. Ou seja, vocês cumprem todo o cerimonial, vocês continuam cumprindo a regra, mas dentro de vocês estão podres. Isso que vocês estão fazendo não sobe para mim como cheiro suave. Sabe, as pessoas já não têm mais a questão de eu ter o meu próprio cordeiro, de eu buscar o cordeiro perfeito. Não, eu chego lá nos cambistas e vejo lá, às vezes é o terceiro, o cordeiro é o quarto, não é o primeiro, mas o cara fala que é o primeiro. Ou seja, o pessoal vendia gato por lebre. O que importa é que eu vou lá e estou cumprindo aqui a regra. Ó, meu cordeiro está aí, então eu estou santificado. Eu tenho dinheiro para pagar, então é isso que está valendo. Então a religião, ela tinha acabado se tornando isso. Tinha se tornado essa bagunça. E fora a questão do próprio colunho que existia entre os líderes judeus e a própria Roma, em outras palavras, né? Que o papel dos líderes judeus era manter os aliados, os filhos de Israel, quietinhos, sem tumulto, sem revolução, para que isso não levasse problema para Roma. Era isso que eles tinham que fazer. E dessa forma, eles permitiam e davam uma vida boa para esses líderes religiosos, ou seja, existia uma troca. Eles estavam sendo vendidos por quem deveria cuidar deles. Então é por isso que nesse momento dos evangelhos, ao invés de Deus mandar um profeta, como ele fez das outras vezes, Deus manda o seu próprio filho. Porque aquele povo não estava precisando de um Deus, eles estavam precisando de um pai. Porque aqueles que deveriam ser os pais deles, estavam abusando deles. Então você começa a entender que as coisas elas são um pouco para além daquilo que é superficial e que nós lemos aqui nessas linhas. Então, conforme eu comecei falando aqui para vocês, no sistema judaico, assim como em várias religiões que existem até os dias de hoje, a salvação ela é interna. Precisa passar por mim. Se você não for da minha igreja, se você não for da minha religião, se você não cumprir aquilo que eu falo, você não tem salvação. Esse é o sistema judaico. Tanto é que quando Jesus ele peita os líderes religiosos, ele fala assim: vocês não entram no reino de Deus e impedem que as pessoas entrem. Então eles deixavam as coisas mais difíceis do que elas eram, para complicar a vida das pessoas, ao invés delas apontarem o caminho para as pessoas. E é literalmente como nós vemos até hoje em várias religiões, inclusive em várias denominações evangélicas também. Se não passar pelo meu crivo, se não for do jeito que eu falo que tem que ser, não tem salvação para você. Então você percebe que quando Jairo ele se submete a buscar uma salvação externa, ele está saindo fora totalmente do seu sistema. Porque se eles eram portadores da salvação, da cura, da bênção de Deus, o que ele estava fazendo do lado de fora? Porque o que um judeu pregava é: você tem que vir
aqui para servir dentro da minha igreja, senão não tem salvação para você. E por que ele estava buscando salvação do lado de fora agora? Ele estava correndo no meio da rua atrás de uma outra pessoa. Em outras palavras, ele estava jogando para o chão tudo aquilo que ele tinha construído até então. Lá no verso 27, nós vemos uma história que vai interceptar aí com a história de Jairo, que é essa história dessa mulher do fluxo de sangue. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. E aqui a gente tem um outro porém para piorar um pouquinho a história do Jairo. Porque quando Jesus ele sentiu que saiu virtude dele, ele poderia ficar bem quietinho e deixar as coisas do jeito que estavam. Mas quando ele expõe aquela mulher, todo mundo vê que aquela mulher é uma mulher impura. Ela não poderia estar ali, ela deveria estar em quarentena, isolada, sem acesso às pessoas. Mas não bastasse aquela mulher ser uma impura e estar no meio da multidão, ela acabou de declarar publicamente que tocou em Jesus. Então ela deveria ser apedrejada, porque ela tocou numa pessoa que não estava impuro. Ela deveria ser apedrejada por causa disso. E nesse momento, Jesus deveria ser declarado impuro. Agora você pensa a respeito da cabeça de Jairo, porque Jairo estava conduzindo Jesus para a casa dele. Então não bastava eu estar levando esse homem que a minha religião é totalmente contra e que está doida para matar ele. Agora eu estou levando um impuro para dentro da minha casa e para tocar na minha filha. Olha só o nível de extremo que Deus coloca esse homem. Não bastava simplesmente o fato do que ele estava fazendo, mas toda a religiosidade dele agora estava caindo por terra. Porque ou eu quero a salvação da minha filha, eu quero a vida da minha filha de volta, ou eu vou lutar aqui pelos meus ideais religiosos. É uma balança que ela fica aí de uma forma desequilibrada. Então você percebe que dentro dessa questão do legalismo, né, que é essa questão de eu achar que por mim mesmo eu consigo encontrar a salvação, é algo que existe até os dias de hoje. Sabe, de pessoas que elas pensam que elas têm a capacidade de serem boas o bastante. Eu vou ser salvo porque eu vou na igreja todos os dias, porque eu oro não sei quantas horas por dia. São coisas que se repetem até os dias de hoje. As pessoas, elas é igual moda, né? As coisas elas mudam e de repente elas voltam de novo na mesma coisa de sempre. Né? Aí a gente vem para a graça, aí daqui a pouco o pessoal que estava na graça vai saindo da graça e está voltando para a lei tudo de novo. E é dessa forma que o ser humano ele vai vivendo. Lá em Mateus 7, 21, vai falar a respeito literalmente desse tipo de comportamento, onde Jesus ele acaba discriminando esse tipo de pessoas que não têm intimidade com Deus. É literalmente o sistema farisaico. Ele fala assim: muitos vão me chamar naquele dia de Senhor, Senhor, mas eu nem conheço essas pessoas. E essas pessoas vão dizer: não, mas no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai falar: mas eu nem te conheço. Isso é uma das coisas que nós precisamos atentar para essa realidade. Porque aquilo que aqueles homens estavam vivendo nesse sistema farisaico e nos outros líderes religiosos também, acabava colocando em contraste o que Deus diz que é com aquilo que eu acho que tem que ser. Porque se você parar para pensar a respeito do que eles esperavam do Cristo e quem Cristo era de verdade, Jesus não cabia dentro da caixinha deles. De tudo que Jesus poderia ser, não era nada daquilo que eles esperavam. Então eles falavam assim: não é possível que esse cara seja o Cristo, ele não pode ser. Porque ele não se enquadra no meu sistema religioso. Ele não se enquadra naquilo que a vida inteira eu fiquei esperando. Eu fui ensinado, as pessoas me falaram que é assim, assim, assado, e eu estou esperando que seja assim. Se não for assim, não tem aceitação da minha parte. E é aqui que nós entramos nesse lugar de tanta sensibilidade, de nós entendermos que Deus, ele é Deus, pronto e acabou. O que isso significa? Isso significa que Deus faz as coisas do jeito que ele quiser.
Isso significa que aquilo que eu tenho como verdade absoluta é simplesmente um desvaneio da minha mente e que pode estar tudo errado. Quando eu contraponho isso com a verdade de Deus. Porque se a verdade é uma pessoa, e a verdade não é o que eu acredito, não é o que eu entendo, mas é uma pessoa, ela não cabe na minha ciência. Ela não cabe na minha religião. Ela não cabe debaixo do braço para mim andar com ela para cima e para baixo. Nós temos um lapso da verdade, daquilo que Deus é. E é por isso que, conforme eu preguei aqui no último culto, confiar em Deus é você se contentar com o pouco que Ele mostra para você, sabendo que Ele poderia mostrar tudo, só que talvez eu não esteja preparado para ver. E Ele, conhecendo isso, Ele sabe, é melhor eu mostrar só esse pouquinho aqui, porque se eu mostrar o tudo, pode ser que um negócio venha colapsar. Então eu preciso entender que tem muitas coisas que vão acontecer na minha vida e que talvez estejam acontecendo. Eu lembro que quando o pessoal do Morada lançou aquela música que fala assim: a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. E eu lembro que as pessoas, os religiosos de plantão, caíram matando em cima, né? Como assim que Deus é essas coisas ruins, que Deus é isso e não sei o quê? Por quê? Porque a mentalidade que eu criei de Deus é de um Deus Papai Noel. É de um Deus fofinho, de um Deus bonzinho. E é por isso que eu falo para vocês. E eu gosto desses cultos pequenininhos assim, porque nós temos mais liberdade de falar algumas coisas que talvez a gente não teria essa liberdade para falar em público, porque tem pessoas que não estão prontas para ouvir. Se eu te falar que Deus é o Deus que matou um monte de criança lá no Velho Testamento, você vai deixar de servir a Ele? Se eu te falar que Deus matou um monte de animal inocente, você vai deixar de servir a Ele? Então, quando eu falo para você a respeito dessa autoridade de Deus, dessa soberania de Deus, eu me lembro não vou nem citar nomes aqui, mas tem um conhecido nosso que ele questionava as coisas que ele via na Bíblia e ele falava assim para nós: é injusto. Como que pode um homem que vive 70, 80 anos ser condenado pela eternidade a viver no inferno? Isso é injusto. Eu falava para ele assim: mas é injusto diante de quem? Ele falava: é injusto, é só você ver na matemática, não faz sentido. Isso é injustiça. Se Deus for fazer isso, então Deus é injusto. Aí eu lia lá para ele assim: sabe o que Deus fala da sua justiça? A sua justiça é que nem trapos de imundícia perante Ele. É isso que Deus pensa da sua justiça. Deus, Ele não precisa que eu fale para Ele o que é certo e o que é errado, porque eu não sei nem a respeito da minha própria vida. Sabe, muitas das vezes Deus, Ele vai ter que nos pegar e fazer que nem Ele fez com Jó. Sabe, quando Jó ele começa a contestar o comportamento, o que Deus estava permitindo que acontecesse com ele, aí Deus chama Jó e fala assim: vem aqui, Jó, aonde você estava quando eu coloquei o limite entre a terra e o mar? Aonde você estava quando eu coloquei cada estrela no céu? Em outras palavras, ele está dando uma carteirada. É como se ele estivesse falando: quem que você pensa que você é, para você querer questionar o que eu faço ou deixo de fazer? Então nós precisamos entender a soberania de Deus. Eu sou um servo de Deus, e pela graça de Deus eu sou filho. E como filho eu não tenho como me contrapor ou falar que alguma coisa que ele esteja fazendo é errado, porque eu não admito, porque eu acho que é errado. Quem sou eu, comedor de arroz e feijão, para falar uma coisa dessa? E era exatamente essa mentalidade que aqueles homens estavam vivendo naquela época. Quando nós chegamos lá naquela passagem da mulher samaritana, por exemplo, Jesus ele dá o exemplo a respeito disso. Porque aquela mulher ainda estava no sistema, só que ela estava pior ainda do que os judeus, que ela ainda estava perdida, sem saber se quem que estava certo na forma de adorar eram os judeus ou eram os samaritanos. Os samaritanos, para quem não sabe, eram um povo miscigenado. Eles eram mistura de judeus com outros povos, porque na época do cativeiro deles,
uma das formas que o exército inimigo fazia para destruir a cultura da nação era misturar homens e mulheres de vários povos juntos, e dali acabava a cultura de uma nação só. Ali virava uma bagunça, né? Ninguém mais sabia o que nós somos, o que nós deixamos de ser. Então, por isso, os judeus chamavam os samaritanos de cães, e os samaritanos se sentiam judeus, porque eles falavam: nós também somos filhos de Abraão. Só que os judeus falavam negativo: vocês não são, não. Vocês são mistura de africano com síria, com tudo que existir no planeta tem aí dentro. E nós somos uma raça pura, que não se contaminou. Então, quando essa mulher ela se encontra com Jesus, olha que diferença isso daqui. Porque ao tempo em que essa mulher representante da lei, para que ela consiga acessar a Jesus, ela precisa passar por toda aquela multidão, ela precisa ser pisoteada, ela precisa passar por um sofrimento, por uma angústia, por uma vergonha, para que ela consiga tocar no manto de Jesus. Nem tocou nele. Por um outro lado, quando Jesus ele se encontra com essa samaritana, é como se ele estivesse tendo ali um particular com ela, sem ninguém para incomodar, e ela tendo a chance da vida para ela conversar o que ela quisesse com aquele mesmo Jesus que estava lá no meio da multidão. Qual que é o diferencial? O diferencial é que agora nós estamos falando a respeito de graça. Quando aquela mulher ela pergunta para Jesus: e aí, mas qual que é o certo? Os judeus que falam que a gente tem que adorar no templo, ou os samaritanos que dizem que nós temos que adorar no monte? Aí Jesus se vira para ela e fala assim: é chegada a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e procura a tais que assim o adoram. Nós estamos numa nova dispensação. Deus ele não está procurando um altar de pedra, ele está procurando um altar de carne agora. Então, independente se você estiver no monte ou se você estiver no templo, o que importa é o que está acontecendo aqui dentro. É disso que Jesus está falando para ela. Você ainda está pensando em coisas que são do passado. As coisas já não funcionam mais desse jeito. Você ainda está perdida na lei, sendo que eu vim para trazer a graça. Então, no velho sistema, eu preciso me esforçar para que eu possa tocar em Jesus. Agora, no novo sistema, sem que eu faça nada, Jesus ele me toca. Você consegue perceber essa diferenciação? Porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela rompe com todas as barreiras do seu próprio esforço para que ela consiga tocar em Jesus. Agora a menina que está lá na cama, tida como morta, ela não faz nada. E é o próprio Jesus que entra na casa dela. É o próprio Jesus que toca nela sem precisar romper barreira de nada. Então nós percebemos aqui uma grande diferença entre o que é a lei e o que é a graça. Na graça, eu simplesmente recebo algo que eu não mereço e que eu não fiz nada para merecer. E na lei, por mais que eu me esforce, eu nunca vou ter aquilo que é o meu objetivo. Eu nunca vou ser bom o bastante. As pessoas às vezes pensam que nós estamos falando a respeito de 10 mandamentos, mas nós estamos falando a respeito de 613 mandamentos. E que se você descumpriu um, você descumpriu os 613. Então a lei ela não vem para deixar o homem mais santo, ela vem para mostrar para o homem que sem Deus ele não pode, que sem Deus ele não é. É uma forma de autoconhecimento para que eu perceba que eu dependo de Deus. E uma das chaves de suma importância que nós não podemos perder aqui, que está acontecendo o tempo todo no ministério de Jesus, é que lá no verso 37, Jesus ele dispensa aquela multidão que o acompanha, que o segue, e ele fala assim: comigo só vem Pedro, Tiago e João. E olha que interessante o significado do nome de cada um desses 3 apóstolos de Jesus. Pedro, nós sabemos que vem do grego, a própria Bíblia fala o tempo todo que Pedro é pedra. O Tiago é Jacob. Jacob é o mesmo do Jacó, lá do Jacó e Esaú, que significa aquele que substitui. E João é Yokohana. Todo nome que termina com Ana ou que tem Ana no meio, Ana é graça. Então, em outras palavras, não precisa ser muito esperto para ligar as letrinhas aqui,
e perceber que esses 3 personagens que sempre estavam com Jesus o tempo todo, era a graça substitui a pedra. A graça que substitui a pedra, em todos os lugares que ele estava. E mais uma vez, quando ele vai entrar naquele ambiente ali para o milagre acontecer, é esses 3 personagens que Jesus ele convida para que esteja ali simplesmente participando daquele milagre juntamente com ele. Então, no final das contas, o que nós estamos combatendo aqui? Nós estamos combatendo um sistema de convicções. Não é a respeito do que eu acho, não é a respeito do que eu espero, é a respeito de eu ter liberdade na minha fé para discernir Deus do jeito que Ele é. Tem até um filme antigo que se chama, que fala lá da saída do povo de Deus do Egito, e ele chama Deuses e Reis. Deuses e Reis. Porque é como se fosse uma briga ali de vários deuses, e quando nós falamos a respeito do Deus de Israel, nós estamos falando de um único Deus. Só que quando nós falamos a respeito do Deus dos crentes, às vezes cada um tem um Deus que é diferente. Um pensa assim, não, meu Deus não faria isso, né? O outro fala assim, não, meu Deus que eu conheço, jamais que meu Deus faria desse jeito. É um Deus segundo as minhas próprias convicções. Então, ao invés de nós sermos a imagem e semelhança de Deus, nós criamos um Deus segundo a nossa imagem e semelhança. Porque se ele me desagradar, ele não serve para ser meu Deus. E se eu vivo uma convicção como essa, então tem alguma coisa que está muito errada. Porque Deus, ele sempre vai me desagradar. A palavra de Deus, ela sempre vai me confrontar. Por mais santo que eu pense que eu seja, a palavra sempre vai me confrontar. Tem até um vídeo do pastor Douglas Gonçalves, que ele fala assim, que chama o vídeo 10 coisas que eu gostaria que Jesus não tivesse dito. Eu preciso entender que o evangelho ele me confronta o tempo todo. E que tem um monte de coisa que se não tivesse escrito na palavra de Deus, a minha vida seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil de eu falar que eu vivo o evangelho, ou que eu amo a Deus, ou que eu sirvo a Deus, ou que eu estou totalmente entregue. Mas não é. A partir do momento em que eu entrei no reino de Deus, né, se na graça era de graça e eu não preciso de entregar nada, no reino eu preciso entregar tudo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tem nada de bom aqui. Ele não está falando de ganhar nada. Ele está falando de você perder até quem você é, de ganhar um peso a mais e saber lá para onde que você vai dar. Isso é reino. Agora na graça é vinde como estais. Não precisa de mudar nada. No meio do caminho você vai sendo confrontado com essa realidade. E uma dos fatores que eu acho que é de suma importância para nós aqui, com relação a essa passagem em si, é claro que dava para a gente se aprofundar em muito mais coisa, mas o nosso tempo já foi, é nós levarmos em consideração o próprio nome do nosso personagem principal aqui. Porque Jairo significa aquele que Deus desperta. Então nós, com a nossa religiosidade, dentro dessa palavra, nós somos o Jairo. O Jairo não era um cara mau. Ele era um cara que ele estava buscando servir a Deus do jeito que ele aprendeu. Só que ele se deu a oportunidade, por bem ou por mal, ele se deu a oportunidade de conhecer Deus como Ele é, e não como Ele gostaria que fosse. E só para a gente fechar aqui, eu me lembro de uma irmã, que uma vez ela me contando um testemunho, e ela viaja bastante, ela prega, ela canta nas igrejas e tudo. E uma vez ela estava na minha casa, eu morava fora daqui, ela estava passando uns dias na minha casa. E aí a gente estava contando a respeito de situações, né, do evangelho em si. E a gente estava falando literalmente a respeito disso. Daquilo que a gente imagina de Deus, de como Deus é na nossa cabeça. E ela falou, uma vez eu passei por uma que eu nunca imaginei na minha vida.
Ela falou, eu fui cantar numa igreja, e aí eu fiz tudo conforme manda o figurino. E aí o pastor estava pregando, e no meio da pregação, ele parou a pregação e falou, ela estava sentada atrás, no púlpito, né? Ele virou para trás e falou assim, irmã, pelo amor de Deus, pega esse copo com água e entrega para a pessoa que Deus está te mandando. E ela falou para mim assim, eu realmente estava sentindo no meu espírito aquilo. Só que no lugar onde eu fui criado não tem isso. Não existe isso de orar por água, de falar para a pessoa beber água de não sei o que ungido e não sei o que. Então eu fiquei resistindo ao máximo e eu não iria fazer. Porque aquilo iria totalmente contra o meu sistema de convicção. E quando o pastor virou para mim no meio da pregação e falou aquilo, não teve como eu escapar. Eu fui e dei o copo com água, o copo que fica para o pastor beber no púlpito. Peguei o copo e dei para uma irmã que eu estava vendo. E sabe qual foi o resultado? A irmã vomitou um câncer no meio da igreja. Então naquele dia, um paradigma foi quebrado. Talvez nós pensemos a respeito da cura dessa irmã do câncer, mas nós não pensamos a respeito da cura dessa pessoa que tinha um paradigma a respeito de quem era Deus na cabeça dela e que Deus ele estava, né, isolado dentro de uma parede aqui, onde ele só pode fazer isso daqui, que é o que eu penso que ele pode fazer. Qualquer coisa fora disso não deve ser Deus. Então nós precisamos, como cristãos maduros que nós somos, começar a validar uma vida com Deus de experiência. Eu não estou falando que tudo é certo e nem estou falando que tudo é errado. Eu estou falando que nós precisamos dar a liberdade para que o Espírito de Deus ele venha se apresentar assim como ele é. Ah, não existem verdades absolutas. É isso que você acredita? Absolutamente? Porque se você diz que não existe verdade absoluta e você acredita nisso piamente, então você já está se contradizendo. Deus ele tem nos convidado para que nós venhamos a viver esse tempo. Um tempo de intimidade na qual ele vai se apresentar e se mover talvez de formas que a gente nunca viu. Não porque ele nunca fez, mas porque a gente não se permitia ver. A gente não se permitia vivenciar, porque era muito fora da casinha para mim. Esse Deus não é o Deus segundo a minha imagem e a minha semelhança. Eu quero estar finalizando por aqui, que o nosso tempo já estourou. Quero pedir para que você se coloque de pé.